Em 2050, o mundo parecerá dramaticamente diferente devido a avanços tecnológicos significativos. Saiba das novas tecnologias que transformarão nosso mundo em menos de 30 anos. Olá, tudo bem? Eu sou o Antônio Campos e você está no canal Fundamentando. O mundo em 2050. As 10 principais tecnologias do futuro, parte 2. Hoje vamos continuar com o assunto das 10 tecnologias que afetarão a vida de todos nós. Se você não viu a primeira parte, clica no card acima ou na descrição desse vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui, convido a fazer parte do canal Fundamentando, se inscrevendo e ativando o sininho para manter atualizado. Os videogames estão se tornando hiperrealistas. Em 2050, os videogames são fotorrealistas. Os avanços nos mecanismos de jogos e no software de construção de mundos tornam mais fácil e rápido do que nunca para estúdios de jogos e criadores independentes construir mundos virtuais grandes e realistas. As cidades dentro desses mundos são totalmente exploráveis em termos de lojas, escritórios e a maioria dos outros tipos de interiores. Da mesma forma, uma floresta inteira agora pode ser renderizada com precisão submilimétrica, mostrando características únicas e aleatórias, como marcas de folhas individuais e picadas de insetos. Personagens não jogáveis em videogames podem gerar e sustentar conversas naturais, sutis e indefinidas. Isso se deve aos modelos de linguagem e algoritmos de aprendizado profundo na nuvem, que são muitas ordens de magnitude mais avançados do que o modelo GPT-3 do início dos anos 2020. Construtores de personagens avançados tornam relativamente fácil construir centenas de personagens únicos e não jogáveis em um momento em que cada um tem uma personalidade e uma história de vida únicas. As redes generativas de adversários, os GANs, podem gerar uma variedade quase infinita de cada atributo físico, como rostos, cabelos, tipos de corpo e roupas. Isso é possível devido a enormes quantidades de dados visuais alimentados a essas redes neurais. Essa técnica também melhora os gestos, expressões e ações dos personagens, tornando-os mais fluidos e realistas. Nesta fase, as animações dos personagens ainda não são 100% realistas, mas estão incrivelmente próximas. E cada vez mais os videogames estão sendo criados usando locais reais como seus ambientes. Em 2050, a inteligência artificial pode superar os humanos na maioria das profissões. O software de IA pode superar os humanos em trabalhos de colarinho branco que envolvem a construção de relatórios da empresa, pesquisa de mercado e a maioria das funções administrativas. Em alguns cenários, eles também podem escrever roteiros, fazer música, escrever romances e muito mais. Os robôs de IA podem superar os humanos em trabalhos como guardas de segurança, motoristas de empilhadeira, chefes e catadores de armazém. Muitas empresas até substituíram a maioria de seus departamentos de recursos humanos por IA. Nessas empresas, a inteligência artificial lida com recrutamento, entrevistas de emprego de primeira rodada, orientações de funcionários, avaliações de desempenho e decisão de quem demitir. Como um toque adicional, algumas corporações até usam inteligência artificial para demitir funcionários em ambientes metaverse, removendo quase totalmente o elemento humano dessas situações de mudança de vida. Outros departamentos dentro das empresas, como financeiro, jurídico, vendas, marketing e atendimento ao cliente, também mudaram para sempre. As únicas pessoas que estão relativamente seguras de ter seus empregos assumidos pela IA são as seguintes: aqueles no top 5, 10% de suas ocupações. Pessoas em carreiras que exigem altos níveis de criatividade, empatia e destreza. Pessoas bem conectadas. As pessoas que criam a IA. Essa é uma tendência que só aumentará no final do século. Os assistentes virtuais substituíram amplamente os mecanismos de pesquisa. Bem antes de 2050, a maioria das pessoas na Terra tem acesso a um assistente virtual abrangente. O mesmo assistente virtual pode estar disponível como holograma de realidade aumentada, personagem de realidade virtual e robô doméstico. E o mesmo assistente virtual pode estar disponível como voz em uma casa inteligente, dentro de um veículo, em um smartwatch e em um smartphone.
A essa altura, os modelos de linguagem semelhantes ao GPT-3 são exponencialmente mais avançados e os assistentes virtuais são construídos nessas plataformas de modelo de linguagem. Esses assistentes virtuais são treinados em dados de texto da maioria dos sites e publicações já criados na história da humanidade. Assim, eles podem responder a quase todas as perguntas que fazemos. E suas respostas são personalizadas com base em nossos objetivos, interesses e planos de carreira. Eles constantemente preveem o que queremos fazer a seguir e fazem sugestões ao longo de cada dia, em vez de termos que digitar frases nos mecanismos de pesquisa. Sempre que pesquisamos informações, eles sempre fazem sugestões adicionais vagamente relacionadas às nossas consultas para nos ajudar a obter perspectivas úteis que nunca consideramos. Também podemos personalizar as personalidades, aparências, vozes e habilidades especiais desses assistentes virtuais. Nas próximas décadas, a inteligência artificial geral levará essa tecnologia a outro nível. A pessoa comum tem acesso à tecnologia de computação quântica. Nos últimos 10 a 15 anos, as empresas de tecnologia ofereceram tecnologia de computação quântica com seus serviços em nuvem a um custo moderado a alto. Computadores pessoais e servidores também contêm um híbrido de tecnologia de computação clássica e quântica, ou uma dessas tecnologias. A tecnologia quântica geralmente é consideravelmente mais cara. O que é possível para empresas e indivíduos com a tecnologia quântica? Modele as interações de moléculas e átomos, invente novos materiais, crie objetos virtuais complexos que são difíceis para os humanos conceberem, desenvolva drogas inteligentes potentes, desenvolva baterias de veículos elétricos de alto alcance que tornem obsoletos os veículos a gasolina. Algumas organizações estão usando os computadores quânticos mais avançados do mundo para simular de perto os processos do cérebro humano. Isso está tornando a transferência de memórias de humanos para máquinas uma possibilidade real. Essas simulações estão ajudando a inteligência geral artificial a se tornar realidade também. Uma grande desvantagem de tudo isso é que alguns indivíduos começaram a usar a inteligência artificial habilitada para criar vídeos falsos que são completamente indistinguíveis da realidade. Eles são quase impossíveis de detectar sem redes adversas geradoras de caras, treinadas em altos níveis de poder computacional. Se você chegou até aqui, acredito que esteja gostando do conteúdo. Aproveita para deixar sua curtida e confira se está inscrito no canal, beleza? CRISPR e terapias genéticas estão minimizando doenças graves. Tecnologias e abordagens como CRISPR, terapias genéticas, órgãos e vasos sanguíneos impressos em 3D, nanopartículas, nanorobótica, estão minimizando e curando as principais doenças de maneiras que eram impensáveis apenas algumas décadas antes. As taxas de sobrevida em 5 anos chegaram perto de 100% para certas formas de câncer, incluindo câncer de cólon. Outras doenças que são significativamente mitigáveis incluem AIDS, ebola, cegueira, anemia falciforme, doenças cardíacas e muito mais. A guerra habilitada para a inteligência artificial agora é possível. Nas últimas 2 décadas, foi possível travar uma guerra inteira usando apenas robôs e veículos totalmente autônomos. Mas as capacidades atingiram um novo nível. Um enxame de 10 mil drones pode ser implantado com um custo de apenas 10 milhões de dólares. Um míssil hipersônico controlado por IA pode viajar para o outro lado do globo em 2 horas e manobrar os sistemas defensivos convencionais. Robôs totalmente autônomos com mira quase perfeita substituíram uma alta porcentagem de soldados humanos nas principais forças armadas do mundo. Nenhum humano com armas convencionais teria chance contra essas máquinas, que também têm a capacidade de se curar usando nanotecnologia. Para as missões mais delicadas, esses robôs também podem ser controlados por soldados usando fones de ouvido de realidade virtual em locais próximos. A maioria dos caças a jato de hoje também é totalmente autônoma. Uma combinação de IA poderosa, comportamento de enxame, velocidade hipersônica e sistemas de reconhecimento de alvo quase perfeitos permite efeitos quase instantâneos em todas as áreas de combate. A guerra centrada em rede e os sistemas de prevenção de colisões permitem que esquadrões de aeronaves autônomas sincronizem, ataquem de várias direções e se reagrupem em segundos. Devido aos seus tempos de
reação desumanos e armamento aprimorado, nenhum piloto humano teria chance contra esse tipo de inimigo. Até mesmo a manutenção de rotina do solo é feita principalmente por robôs. Chips de computador baseados em luz são comuns. Em 2050, a maioria dos processadores de computador, dispositivos de armazenamento, chips de memória, placas gráficas e placas-mãe usam uma combinação de luz e eletricidade para otimizar o desempenho em determinados cenários. A principal vantagem dos chips de computador baseados em luz é que eles são mais rápidos e eficientes para certos cálculos de IA. Isso porque a informação pode ser codificada de forma mais eficiente em diferentes comprimentos de onda de luz, e porque controlar a luz requer menos energia do que controlar o fluxo de elétrons com transistores. As tecnologias que processam dados usando luz incluem carros autônomos, robôs avançados, computadores quânticos, óculos de realidade virtual e interface cérebro-computador. Chips de computador baseados em luz também oferecem as seguintes vantagens. Eles processam redes neurais que são várias ordens de magnitude maiores do que os chips baseados em eletricidade e podem processar essas redes neurais milhões de vezes com mais eficiência. Eles podem realizar os cálculos matemáticos necessários para a inteligência artificial e aprendizado de máquina na velocidade da luz. Isso é até 5 a 10 vezes mais rápido do que os chips de IA baseados em eletricidade. Eles usam 1/6 do consumo de energia dos chips baseados em eletricidade. Eles são menos vulneráveis à temperatura do ar, campos eletromagnéticos e outros fatores. E eles podem processar vários algoritmos de IA complexos ao mesmo tempo, permitindo ações consideravelmente mais complexas em tempo real. Além disso, esses chips são capazes de armazenar permanentemente memória e dados, o que era difícil de realizar há 3 décadas. O custo da energia é incrivelmente barato. No início da década de 2040, grande parte do mundo desenvolvido e alguns países em desenvolvimento são alimentados principalmente por energia solar e eólica. O custo da energia solar caiu 82% de 2010 a 2020, enquanto o custo de energia eólica caiu 46%. Os custos dessas fontes de energia são agora 1/4 do custo do início de 2020. Uma das principais razões para os custos de energia mais baixos é o uso crescente de energia excedente gerada por painéis solares e turbinas eólicas que, de outra forma, seriam desperdiçadas. Essa energia excedente é armazenada e redirecionada para ser usada em aplicações não sensíveis ao tempo, como carregamento de baterias de carros estacionados, remoção de sal da água salgada, reciclagem de resíduos e refino de metal. Não apenas os custos de energia caíram, os custos de qualquer coisa que dependa dessa energia também caíram. Isso inclui o custo de água, materiais de fabricação e computação. Supergrades em todo o continente também estão começando a surgir. Essas superredes permitem que as nações compartilhem energia limpa e excedente de fontes abundantes e distribuam para as regiões mais necessitadas. Ao cooperar dessa forma, é possível reduzir significativamente o desperdício e otimizar as fontes de alimentação em escala continental em todas as épocas do ano. Além disso, os custos de armazenamento de baterias de íons de lítio caíram 87% de 2010 a 2020 e continuaram a cair depois devido à produção massiva de baterias para veículos elétricos. Outro aspecto positivo de tudo isso é que o uso de fontes de energia limpa elimina mais de 50% de todas as emissões de gases de efeito estufa, que é de longe o maior culpado das mudanças climáticas. Organizações autônomas descentralizadas estão atrapalhando a indústria do entretenimento. Uma organização autônoma descentralizada, ou DAO, Data Access Object, é uma entidade liderada pela comunidade sem autoridade central. É uma organização que é governada inteiramente por seus membros individuais que coletivamente tomam decisões críticas sobre o seu futuro. Por muitos anos, as organizações autônomas descentralizadas interromperam vários setores e esse é especialmente o caso da indústria do entretenimento. Desde bem antes de 2050, propriedades de mídia inteiras semelhantes a Star Wars e Harry Potter são compostas por sistemas organizados de NFTs e parcialmente de propriedade de comunidades descentralizadas. Essas comunidades controlam narrativas, enredos, desenvolvimento de personagens, aparência de personagens, seleção de atores e atrizes e assim por diante.
Algumas dessas comunidades têm milhões de membros. Os mecanismos de votação também permitem que eles votem em fatores de granularidade variável. Filmes, videogames, romances, histórias em quadrinhos e muito mais relacionados a essas propriedades de mídia são vendidos e financiados por essas comunidades. Celebridades e nomes talentosos da indústria do entretenimento também endossaram essa prática e também participaram dela. Embora tenha havido um começo difícil por vários anos, muitos dos produtos sob essas propriedades de mídia estão agora em um nível de qualidade mais alto e ainda mais agradável do que os grandes estúdios corporativos estão oferecendo. Todas essas transações de dados ocorrem em um blockchain. A Web 4.0, como sua predecessora Web 3.0, permite que os indivíduos reivindiquem a propriedade parcial dessas propriedades de mídia. A maioria das transações digitais usam a tecnologia blockchain. Um blockchain é um banco de dados compartilhado que permite que várias partes acessem dados e verifiquem esses dados em tempo real. Desde o final da década de 2030, a maioria das transações digitais de todos os tipos está em uma blockchain. A tecnologia blockchain tornou-se um alicerce para a sociedade, quase tanto quanto a eletricidade, a internet e a inteligência artificial. As criptomoedas são baseadas na tecnologia blockchain. Em 2050, a pessoa comum usa criptomoedas normalmente devido à sua facilidade de uso, maior segurança e proteção contra a inflação. As transferências de dados entre a Terra e Marte são conduzidas principalmente usando a tecnologia blockchain. Os investidores na Terra podem obter a propriedade parcial de uma instalação de produção de água em Marte, e conteúdo e aplicativos feitos em Marte podem se tornar virais na Terra. Leva apenas 5 a 20 minutos para que os dados sejam transmitidos entre Marte e a Terra, dependendo de suas posições planetárias ao redor do Sol. A tecnologia blockchain está ajudando a combater falsificações profundas. Isso porque todo dispositivo com câmera está começando a ganhar a opção de autenticar fotos e vídeos e colocá-los no blockchain. Por isso, qualquer foto ou vídeo carregado em uma fonte de site confiável deve mostrar sua autenticação blockchain. E em muitos países, a tecnologia blockchain está garantindo que as eleições sejam mais seguras e transparentes, atribuindo um ID a cada voto e acompanhando facilmente esses votos. Não esqueça de se inscrever no canal Fundamentando aqui no YouTube, além de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Quer assistir outro vídeo interessante? Clica nesse vídeo que nos encontramos lá. Até a próxima!